Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando esta festa do Imaculado Coração de Maria. E nós queremos aqui explicar por que a igreja celebra o coração de Maria e por que nós devemos ter uma devoção que não seja somente uma expressão sentimental, mas também uma verdadeira imitação do coração puríssimo da Mãe de Deus. Então, primeiramente, nós vamos aqui na passagem do Evangelho de hoje, que é essa de São Lucas, capítulo 2, quando a sua mãe o encontra no templo. Na ocasião, Jesus tinha 12 anos, e a sua mãe, ao encontrá-lo, vê que ele estava ali tranquilo, falando com os doutores, depois de 3 dias que ela estava buscando. Então ela veio até ele e ela fez essa queixa, dizendo: Filho, por que fizestes isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando aflitos. Aqui também fala em latim dolentes, quer dizer que estavam com dor. Estávamos com dor te procurando. Então veja que Nossa Senhora fez uma pergunta, considerando Jesus como seu filho, como uma criança que não pensou nos pais. Então aqui nós imaginamos que ela trata Jesus como uma criança normal, de 12 anos, que se esquece dos pais e fica ali brincando ou então conversando com alguém e não percebe que as pessoas estão procurando com aflição. E aí Jesus responde de uma forma que a deixa completamente fora de si. Porque ela o repreende como criança e ele responde como Deus. Então é por isso que a gente fala do mistério da encarnação. O mistério da encarnação quer dizer que é Deus que se fez homem. Quer dizer que aquilo ali sempre vai ser um mistério. Porque a natureza divina habita num corpo, numa natureza humana. Então, em tudo é semelhante a nós, ao mesmo tempo que ele em tudo semelhante a Deus Pai. Então, ele responde, ao invés de dizer, desculpa, ou ao invés de dizer, pois né, eu estava aqui, mas eu não percebi. Não, ele diz, por que me procuraves? Quer dizer, por que me procuraves? Então, isso aqui que é a questão, né, importante, porque, de fato, se ele é Deus, Nossa Senhora devia ter essa consciência, ela mesma, como mãe de Deus, como sempre virgem, imaculada, ela mesma teve que aprender, teve que fazer esse caminho para ter essa visão e essa confiança total em Deus. Para saber que se ele, esse menino, é Deus, veio de Deus, ela o deu à luz sem auxílio de homem, então tudo que vai acontecer com ele está nas mãos de Deus. Não é ela que vai controlar, não é ela que vai proteger, não é ela que vai dizer assim, meu filhinho, cadê você? Eu vou cuidar. Ela pode até pensar que ela faz isso, mas não é ela que faz isso. É Deus que está cuidando. Então, por isso que Jesus respondeu como Deus. Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo me ocupar das coisas do meu Pai? Então, nisso, ao invés de Nossa Senhora responder alguma coisa, ela simplesmente, como diz aqui no Evangelho, ela se calou. E ela meditava todas essas coisas no seu coração. Então, Nossa Senhora, quer dizer, essa mulher que era mãe de Deus e que foi escolhida para participar intensamente da vida de Cristo, ela foi aprendendo essas coisas. E ela foi aprendendo não somente o que Deus queria para ela, mas como Deus queria que ela confiasse e que ela fosse até o fim nesse caminho que para ela era um caminho escuro. Então quer dizer que
É um caminho que ultrapassa a capacidade de um ser humano de fazer esse percurso, porque a pessoa, ao invés de se questionar, ou ao invés de querer dizer, olha, o melhor é assim, ou o melhor é aquilo outro, ou o melhor, eu penso que talvez... Não, é a obediência, é a total entrega e o total abandono. Então, é isso que Nossa Senhora veio no seu caminho aprendendo. E quando a gente celebra o coração de Maria, na verdade nós estamos homenageando a própria Maria, própria Mãe de Deus, e apresentando o seu coração como modelo dessas virtudes e dessa capacidade de amar e de abandonar-se completamente a Deus. Então, na verdade, a festa do coração imaculado de Maria é a festa que contempla o coração contemplativo de Maria. O que é um coração contemplativo? Um coração contemplativo é aquele que é capaz de receber aquilo que Deus nos dá, de meditar, né, porque o coração medita, não só a inteligência, mas quando a gente diz que a gente medita alguma coisa no coração, significa que a gente medita isso de uma forma mais profunda, uma forma espiritual. Não só uma coisa que você pensa no seu trabalho, uma inteligência que você usa ali para você resolver um problema e depois você esquece aquilo. Não. O coração que medita é o coração que vai lá no fundo daquilo que Deus está dizendo, daquilo que Deus está falando. E isso é extremamente importante porque hoje em dia as pessoas não conseguem mais ter essa capacidade de contemplar, ou seja, de perceber as coisas, de meditar, de discernir a vontade de Deus e de tomar decisões que estão de acordo com aquilo que Deus está pedindo. Então esse caminho espiritual é algo extremamente importante e infelizmente as pessoas não são capazes mais de fazer isso. Por 3 razões. Primeiro, porque elas agem pelos sentimentos. Depois, porque elas agem de forma muito superficial. Então elas querem resultados e querem que aquilo ali seja uma coisa rápida. Quando na verdade Deus tem um trabalho para fazer, mas esse trabalho leva toda a nossa vida. Não é uma coisa que vai resolver hoje ou amanhã. Então não pode ser superficial nem rápido. E outro problema das pessoas é que eles veem as coisas segundo uma lógica humana, uma lógica natural, enquanto que o caminho que Nossa Senhora teve que fazer foi de deixar aquela estrutura natural que é normal que nós temos. Portanto, ela como mãe, ela cuidava, ela estava ali protegendo, ela estava alimentando, ela estava guardando o seu filhinho. Isso é natural. Mas quando Jesus respondeu para ela, olha, por que você estava me procurando? É como ele tinha respondido também para ela nas bodas de Caná. O que há entre mim e ti? Então quer dizer que é a resposta que ele espera é justamente isso. Olha, pensa bem, você está querendo se colocar agora como minha mãe e tudo na lógica natural, ou você vai ser capaz de entrar comigo numa coisa mais elevada e sobrenatural e me acompanhar vendo em mim o seu Senhor e o seu Deus. É isso que ele pediu para ela. Ao invés agora de você me ver como seu filhinho, que você cuida, que você controla, que você vai dar a comida, agora você tem que me ver como seu Senhor e seu Deus. Não é você que vai me proteger, sou eu que te protejo. Não é você que vai me cuidar, sou eu que te dou a vida. Percebe? Então, é essa conversão para a lógica sobrenatural. Então, por isso que nesse comentário belíssimo de São Bernardino de Sena, que nós lemos hoje aqui na leitura das matinas, ele faz aqui uma comparação interessante, dizendo que Nossa Senhora, nos evangelhos, falou 7 vezes. Então, cada uma dessas 7 palavras que nós recolhemos no evangelho, que saíram da boca de Maria, são como que um resultado daquilo que estava no seu coração.
Que a boca fala daquilo que está no coração. Então, São Bernardino, analisando essas palavras, ele vai dizer o que cada uma dessas palavras representa. Que a primeira palavra que Nossa Senhora disse foi quando ela perguntou para o anjo: como se dará isso, porque eu não conheço o homem? Então veja aqui, que cada palavra de Nossa Senhora é uma palavra plena de amor. Ela não fala nada antes de estar revestida do amor. Por isso, de fato, que ela é escolhida e que ela é totalmente voltada para Deus. Porque o seu coração está repleto do amor. E ao perguntar para o anjo como se dará isso, ela mostrava o que São Bernardino chama de amores separantes. Amores separantes quer dizer o seguinte: é um amor que está se manifestando ali e que separa muito bem as coisas. Então não é porque você é um anjo que você vai agora me confundir. Então ela deixa bem claro para ele, ó, como se dará isso? Você está dizendo que eu vou ter um filho, mas lembre-se bem, vamos separar bem as coisas, que em primeiro lugar eu amo a Deus, não conheço o homem, sou virgem e vou permanecer virgem. Então quer dizer, às vezes o anjo não está sabendo, ou às vezes ele está querendo, sendo um anjo do mal, convencê-la de deixar o propósito da virgindade. Então ela já coloca essa palavra que a gente chama de amores separantes. Quer dizer, vamos separar bem as coisas. Então o amor também separa. O amor não só unifica, mas o amor separa e coloca as coisas, cada uma no seu lugar. Em primeiro lugar, amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Depois é que você ama o próximo e sempre naquela medida. Então isso é o amor separantes. Quer dizer que é aquele amor que sabe a medida certa de amar cada coisa, cada pessoa, no momento certo, separando cada coisa, para não infectar de um amor impuro aquele amor supremo que é puro e que é o amor de Deus. Então é isso que Nossa Senhora disse para o anjo. Ela não estava contra o anjo, mas ela simplesmente perguntou, ó, como é que vai ser isso? Eu estou querendo discernir a sua palavra para saber se você está de acordo comigo que nós temos que ser em primeiro lugar de Deus, ou você está querendo infectar o meu amor a Deus, colocando outro amor que esteja abaixo e que você queira que esteja acima. Então o anjo explicou, não, está tudo certo. Você vai continuar virgem, você vai amar a Deus de todo o seu coração, porque a virgindade é essa expressão corporal desse amor total, mas é o Espírito Santo que vai te cobrir com a sua sombra e você vai conceber e vai dar à luz. Então Nossa Senhora, ao ouvir essa palavra, então ela responde com a segunda palavra, que é o amores transformantes. Amores transformantes significa isso. Um amor que transforma. Por quê? Porque quando ela disse, faça-se em mim segundo a vossa palavra, então ali ela foi transformada, ela foi elevada à Mãe de Deus, à medida em que na sua generosidade ela se abandona totalmente para fazer aquilo que Deus pede. Então, nisso, ela concebeu. Daí ela veio visitar Isabel e transmitiu a terceira palavra, que é amores comunicantes. Então, a saudação de Nossa Senhora, quer dizer que ela simplesmente saudou Isabel, e nessa saudação, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e João Batista, que estava no seu ventre, pulou de alegria. Então quer dizer que aquilo ali foi um amor comunicante. Que o amor que ela tinha a Deus, a felicidade que ela tinha ali de guardar em seu seio o Verbo eterno, se comunicou em forma de alegria, em forma de conhecimento, em forma de graça, simplesmente pela saudação. A pessoa falou, oi, alguma coisa assim, bom dia. E aquilo ali já era uma transformação e uma comunicação desse amor. Depois, a quarta palavra é amores jubilantes. Porque o júbilo é a alegria pura, verdadeira, que vem do Espírito Santo. Então, quando a pessoa se coloca na presença de Deus através da humildade, através do abandono da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres, da sua própria vaidade,
Então ela começa a ter esse júbilo, que é mais do que uma alegria. O júbilo é uma alegria embasada em Deus. Diferente da alegria que a pessoa tem no momento de uma partida de futebol, no momento de uma brincadeira, no momento de uma festa. Quer dizer, todas as alegrias humanas são passageiras e muitas vezes até produzem desgosto. Enquanto que a alegria do júbilo é aquela alegria que vem da satisfação da pessoa de estar em sintonia com a vontade de Deus. E essa é a quarta palavra, que é justamente o Magnífica. Então, todo o cântico do Magnífica que ela fez, a minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito, e assim ela vai dizendo, tudo isso é o amor jubilante. Depois a quinta palavra, que é justamente essa do Evangelho de hoje, que é o amores soporantes, ou seja, esse amor do peso, da angústia, da dor, de ver ali, você tem todo o seu amor concentrado naquela criança e você de repente vê que aquela criança sumiu e que você não consegue mais encontrar. Então, cheia daquela angústia, cheia daquela dor, daquele desespero, ela vem falar com Jesus e diz, filho, por que fizestes isso conosco? E olha que ela ainda se controlou muito, né? Porque uma mãe normal já pegava ele pelo pescoço e falava assim, vem cá, por que você está aí? Ainda falou assim, o que você está fazendo? Por que você está aí? Por que você nos avisou? Então, essa angústia estava também cheia de amor. Porque ela mostrava o amor a Cristo, ao seu filho, mas, ao mesmo tempo, essa palavra foi como que a palavra decisiva para o seu crescimento espiritual. Porque nós não pensamos muito nisso, mas Nossa Senhora também teve que crescer espiritualmente, na medida que ela teve que compreender que esse amor que ela tinha por Jesus como filho tinha que ser transformado e tinha que ser sublimado num amor mais perfeito, que é um amor desapegado a ele como filho e, ao mesmo tempo, concentrado nele como Deus. Então, isso é que é difícil. E por isso que, muitas vezes, nós, às vezes, somos apegados a certas pessoas que são nossos amigos ou familiares e a gente não percebe que aquilo ali faz uma oposição a Deus quando você coloca aquele amor no apego. Você coloca aquela pessoa acima do que Deus está te pedindo. Isso também é perigoso. Por isso vem o sexto amor, a sexta palavra, que é o amor compaciente, que é o amor de compaixão, que é quando ela disse para o filho dela, eles não têm mais vinho. A compaixão, aqui Nossa Senhora, uma vez que ela já estava transformada e totalmente conectada com a vontade de Deus, nas bodas de Caná, ela vai ter a compaixão daqueles que não têm mais a graça, porque o vinho ali que ela indicava era a graça de Deus que estava faltando. E isso completa com a última palavra, que é o amores consumantes. Então, a consumação do amor que vem justamente quando ela vai dizer a sua sétima palavra aos serventes das bodas de Caná e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Então, Nossa Senhora nos indica Cristo, seu Filho, como noivo, como centro da festa, como aquele que é o mais importante, e a partir daí é que nós somos capazes de compreender também o sentido da nossa religião, porque não adianta nós termos devoções ou nós vivermos os mandamentos se nós não fazemos tudo aquilo que ele disse. É porque ele é o mestre, ele é o Senhor, é ele a quem devemos obedecer. Por isso que Jesus diz, não chameis ninguém de pai, e na terra não chameis ninguém de mestre, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. Então, quando ele diz isso, é justamente por quê? Porque ninguém pode ser alguém que ensina, um mestre, se essa pessoa não está simplesmente reproduzindo a palavra de Cristo. A pessoa não pode ser mestre por si mesma. Um verdadeiro mestre, depois da encarnação, depois que Cristo veio ao mundo, é simplesmente alguém que repete o que Cristo falou. E repete como? Não só ensinando as palavras do Evangelho, mas também reproduzindo o ensinamento da igreja, que é a continuação do ensinamento de Cristo. Fora disso, a pessoa não é mestre. A pessoa é um anticristo.
Porque ele, ao invés de transmitir a sabedoria de Cristo, ele ensina o erro que é contrário ao ensinamento de Cristo. Então, tudo isso que nós encontramos no coração de Maria é o reflexo do mistério da sua maternidade divina, porque não só Maria foi escolhida para ser mãe, portanto ela acolheu o Verbo no seu coração, mas é também um resultado de todo esse esforço, de toda essa caminhada de amor que ela fez para se conformar perfeitamente a Deus. Então, quando ela diz para os serventes, fazei tudo que ele vos disser, é porque ela aprendeu a mesma coisa. Ela fez esse caminho. Então, ela diz, faz o que eu fiz e dá certo. Então, tem gente, inclusive, que considera que a devoção a Nossa Senhora ou o amor a Nossa Senhora atrapalha ou faz oposição ao amor e ao sentimento de adoração e de respeito que nós devemos a Jesus. Sendo que é justamente o contrário. É justamente o coração imaculado de Maria que nos ensina, que faz em nós todo esse trabalho para que nós possamos ser mansos e humildes de coração, como é Jesus. Por quê? Porque o coração de Jesus foi formado nela. E se o coração de Jesus foi formado nela, não significa que ela está acima de Jesus, mas significa que Deus quer que cada um dos nossos corações seja formado também nela. Para que assim como ela, como mãe de Deus, realizou toda essa obra através da sua entrega total dentro do mistério do seu Filho, nós também, de certa forma, nos tornamos mãe de Deus para os outros. Através da nossa identificação com o Imaculado Coração de Maria, nós somos também mãe de Jesus. Por quê? Porque nós nos identificamos com ela para fazer com que as pessoas, através de nós, sejam capazes de viver a vida de Jesus. Então ela se torna, de certa forma, também um reflexo da continuação da vida de Cristo através da ação de todos aqueles que vivem em sintonia, em união de coração com Maria, Mãe de Deus. Então, que essa festa do Imaculado Coração de Maria possa nos ajudar a caminhar na pureza de coração e no sentimento de humildade e de amor. Que Deus sempre nos ajude a amar cada vez mais, com desapego e com simplicidade. Amém.